Ao vivo. Olá, será que está todo mundo olhando a gente? Boa noite. Ainda não. Vargas ficou de me dar ok. Tá ao vivo aqui. Vamos lá, então. Boa noite. Tô valendo, então? Boa noite, pessoal. Hoje, mais uma noite especial, o último webinar do ano da ConstruFlow, Constructeam. A gente vai falar sobre dados, então, estruturação de dados, tipos de dados, tudo ligado a dados e informação. E o título do nosso webinar hoje é Dados, como transformá-los em conhecimento. Então, para isso, a gente está com o Ricardo Raposo, vai se apresentar em seguida, a Cris, da DataLand ConstruFlow, e o Thales da ConstruTeam. Então, já vamos partir para as apresentações. Raposo, se puder falar um pouquinho do teu histórico. Legal, primeiro, muito obrigado, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou estatístico de formação, então, desde a faculdade, meu negócio sempre foi trabalhar com dados, estruturar a informação e de alguma forma, tomar uma decisão em cima dessa informação, né? Eu trabalhei em minha carreira muito forte com análise de risco de crédito, fazendo modelagem para risco de crédito, mas eu fiz bastante outras coisas. Então, espero aqui poder contribuir bastante com vocês aqui na área de vocês. Obrigado por aceitar o convite, Raposo. Imagina, Thales? Perfeito. Pô, muito obrigado. Participando de outro webinar aí juntos, é sempre um prazer. Eu sou o Thales, CEO e fundador da ConstruTeam. Sou engenheiro civil e vou aqui discutir um pouco sobre como a ConstruTeam utiliza os dados, né? Como que a gente capta os dados e fornece informações relevantes para os nossos clientes através de uma cultura data-driven, né? Beleza, obrigado, Thales. E deixei a Cris por último, de sacanagem, tá, Cris? Não entendi. Porque eu acho importante já te apresentar e também já começar o assunto sobre a parte de conceituação e estruturação de dados. Então, acho que seria importante já te apresentar e falar sobre isso, Cris. Obrigado pela história E a história de Firces primeiro, as mulheres? Como assim? Tô brincando. Gente, boa noite, é um prazer estar com vocês. Acho que é a primeira vez que eu faço um webinar com o Raposo. Muito, muito obrigada por ter aceitado o convite. O assunto é uma delícia. Eu, sinceramente, trabalho há 30 anos, não faço essas contas, mas já faz um tempo, no segmento da construção civil e com dados eu já trabalho há 20 anos. E, bom, sou fundadora da DataLand e CEO da DataLand, e na ConstruFlow eu estou trabalhando ali em conjunto com o Cícero nessa jornada que é incrível. Quando a gente fala da DataLand, ela tem como propósito potencializar a utilização das terras através de data science. Então, é a essência, né? A essência da DataLand é dados. E a ConstruFlow é uma plataforma muito bacana de comunicação na parte inicial de projetos, no qual você consegue ter uma discussão rica entre todos os agentes da cadeia. E também, por intermédio da ConstruFlow, você tem uma série de outras informações, que são as que eu vou começar, já que a bola ficou comigo, né, Cícero? Eu vou engatar aqui e vou começar. Enfim, então, eu acho que a primeira coisa de conceituação, eu sempre trabalhei na área de negócios, então, o driving é enxergar o negócio, do negócio trazer para dentro de casa, entender as dores e das dores trazer dentro de casa. E aí, quando a gente fala de dados, existem duas grandes bases, os dados primários e os dados secundários. Quando a gente fala de ConstruFlow, quando a gente fala de ConstruTeam, são dados proprietários, são dados primários. Mas o que seria isso, né? Então, aí eu vou pegar primeiro a ConstruFlow de exemplo. A partir do momento que você tem uma plataforma de discussão onde as pessoas conseguem indicar não só os apontamentos, mas a partir do momento dos apontamentos, você entende, endereça na parte do planejamento de uma determinada obra, tudo que está acontecendo, você tem uma base riquíssima. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem ali 23 mil apontamentos, a gente dividiu eles em 5 grandes dimensões, e destas dimensões a gente já entendeu que aí mais ou menos uns 17, 20%, Cícero que é bom, estou arredondando, Cícero é mais precioso aí nos números, são problemas de inconsistência, de revisões de projetos, no qual você tem informações que não combinam, que não batem. Na segunda grande problema, quando a gente fala de inconsistências, são elementos que se chocam, vamos dizer assim, um pilar com uma tubulação e por aí vai. Por que eu estou dando esses exemplos de dados primários aí utilizando a ConstruFlow
como fonte. Porque a partir do momento que você começa a analisar essas inconsistências e você demora mais tempo na elaboração do projeto, você vai ter obras mais rápidas, obras mais ágeis, obras que tenham um volume menor ali de retrabalho. E esses dados, no momento que você começa a trabalhar com algoritmos, você consegue trabalhar com sugestões, ou seja, você vira para o teu cliente no momento do projeto e fala, olha, faz mais sentido você trabalhar com essa solução construtiva. Faz mais sentido você, ou uma indústria sugerir, olha, faz mais sentido você trabalhar com esse determinado tipo de aplicação. Então, isso é uma fonte primária, uma forma de fonte primária da Construflow, porém, outra fonte primária seria você fazer uma leitura dos projetos, e nesta leitura do projeto, você saber a metragem quadrada, o número de dormitórios, a tipologia de obra, o padrão da obra, e por aí vai. Com esse tipo de análise, a gente consegue fazer uma projeção de quais são os cenários para os próximos anos, e por aí vai. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais de Construflow. Thales, eu vou precisar da ajuda da Constructim nos dados primários. Então, vocês, através da tecnologia que vocês têm, vocês capturam informações e é a evolução de uma determinada obra. E essa evolução, você consegue identificar ali uma série de quesitos. Dá uns pontinhos aí de quesitos que depois eu volto falando dos dados. Exato. Perfeito, combinado. Então, a Constructim é uma plataforma, né, que permite o compartilhamento de informação através de captura de imagens de sua obra. E como a Construflow, a gente também tem internamente uma plataforma de comunicação, só que ao invés de trabalhar na parte pré-obra, pré-projeto, nós trabalhamos na parte de desenvolvimento daquela obra, durante o processo construtivo. Então, nós temos uma plataforma onde as pessoas capturam imagens e disponibilizam essas imagens na nuvem, essas imagens que são os dados, né, reais, e em cima dessas imagens, as pessoas podem comentar, criar apontamentos, né, com estruturação, apontamentos estruturados, para que possam se gerar insights sobre essas comunicações e esses insights poderem voltar desde a fase do projeto até para fases futuras de execuções da obra, né? Então, são esses os dados que a gente lida hoje dentro da Constructim e que conversam, inclusive, com os dados da Construflow. É isso aí, olha que perfeito. Você tem os dados da Construflow, que é no momento do canteiro de obra, da Constructim no momento de canteiro de obra, você tem os dados da Construflow no momento de projeto, e isso tudo para enriquecer, e aí você retroalimenta o seu modelo para que você consiga, em próximas obras, obviamente, reduzir ali o número de inconsistências, no caso da Construflow, o número de retrabalhos, no caso da Constructim. E aí eu vou falar da DataLand, que está no início de tudo isso, né? A gente falou bastante de dados primários, que são dados proprietários coletados por vocês e analisados por vocês. Agora, a proposta da DataLand está antes de todo mundo, está ali no começo da incorporação. Então, tem a incorporação, tem o projeto e execução de obra. Quando a gente fala da incorporação, a gente percebe que todos os dados, aí falando um pouco dos problemas das incorporadoras, na hora de você ocupar os espaços, é muita intuição, é muito feeling, é pouco baseado em dados, porque o meu vizinho está fazendo, porque está vendendo melhor ali, porque o terrenista me passou, sei lá, 50 projetos e eu estou vendo que faz mais sentido, as cidades crescem de formas desordenadas. Então, qual seria a nossa base? A partir do momento que a gente entendeu que existia uma dor, e aí a gente fala de Private by Design, então a gente volta toda a cadeia. Então, a partir do momento que a gente chegou uma dor ali de negócio, onde a gente poderia ajudar na ocupação das terras, a gente voltou para dentro de casa e a gente trabalha com dados o quê? Secundários, diferentes dos dados dos meninos, né, que coletam ali online com o que está acontecendo. A gente não. A gente coleta os dados das cidades, fonte secundária, fonte aberta. A gente está na LAI, que é a Lei de Dados Abertos, onde a gente consegue coletar. Que tipo de dados que a gente coleta? A gente coleta dados dos zoneamentos, das mobilidades e por aí vai. Mas aí eu já vou explicar a diferença do caminho de dados, informação e o conhecimento, e aí eu acho que o Raposo vai acrescentar muito aqui na minha história, mas voltando para a questão dos dados, quando a gente fala dados destinados à origem dele, né, o Privacy by Design. Então, o que a gente faz? A gente volta na estrutura, a gente entende qual é a fonte de dados que faz mais sentido, né, quais são os dados e a respectiva fonte que faz mais sentido para aliviar essa dor de mercado.
a gente entende e vê se está de acordo com a LGPD, ou seja, a gente anonimiza, a gente não trabalha nada no grão, nada na pessoa física, e aí a gente entende que toda a cadeia ela está destinada ao mesmo propósito, que é o propósito de ajudar na ocupação das terras, no nosso caso. Então, dado primário, dado secundário. E aí, quando a gente fala do caminho do dado em si, é dado estruturado, informação analisada, conhecimento. E aí, 3 exemplos para passar a bola para o Raposo, que ele manja muito mais que eu nesse sentido. Então, vamos dar exemplos reais, né? Então, vou pegar exemplos das cidades. Então, quando a gente fala de um dado, eu tenho no IPTU se é uma casa ou um edifício, é um dado. Um dado quando eu analiso para virar informação. Olha, eu sei qual se é uma residência, eu sei o número de andares, então eu consigo calcular o número, a altura dessa edificação. Então eu já tenho uma informação. Eu sei que eu tenho um edifício ali, que é um dado, mas eu sei que o meu edifício é residencial e tem 10 metros de altura, estou dando um exemplo. E quando vira conhecimento, existe no plano diretor uma brecha, que 51% da tua quadra tiver uma altura maior do que o plano diretor, você pode construir a maior altura da quadra. Ponto. Já gerei uma informação. Você calcula todas as alturas do prédio de uma determinada quadra. Se for essa a área, né, quando você calcula a área da quadra em relação à área dessas edificações, 51% a mais, legal, eu já ganhei 10 andares ali para o meu cliente. Isso é um insight, isso é uma informação. Vou dar um outro exemplo bem simples. A gente pode coletar dados na Receita Federal. Aí você tem o dado que na Receita Federal te dá um número de empresas e essas empresas têm um respectivo KNAI. Isso é um dado. Como é que eu analiso? O KNAI pode ser um restaurante, pode ser um shopping, pode ser um hospital. Legal. E como isso vira os insights? Naquela região está faltando hospital. Naquela região está faltando, um restaurante. Por quê? Você analisa o contorno, você analisa o todo e, com base no todo, você faz uma sugestão vocacional. Então, eu acho que eu consegui passar aí uma primeira bola para vocês, o dado, os formatos de dados e o caminho da evolução do dado, que aí chega na informação. E aí, Raposo, vou passar a bola bem redondinha ali para você, que tem uma dúvida nesse sentido, quando a gente fala de dados, né? Aqui no Brasil, a gente não tem muito dado estruturado, então a gente captura lá os dados e a gente tem aquele velho conceito do data engineer, para que ele serve, e o data science. Seria bem bacana você trazer os conceitos do data lake, do data science, data engineer, que eu sei que você conhece muito disso. Bom, muita coisa, eu acho que assim, dá para falar aqui. Eu acho que uma primeira coisa, eu costumo falar que o dado parado é só custo, né? Ele só está gastando dinheiro ali de banco de dados e de estrutura. Você tem que fazer um bom uso dele. E o bom uso dele, né? Mesmo que seja para uso interno, ou seja, não seja uma monetização direta, é quando você melhora a vida de alguém, né? Ou da empresa, de uma das pessoas, de uma comunidade. Então, trabalhar com dados sempre teve para mim um viés muito quase social, assim, de que você está melhorando a vida de alguém no final, trazendo eficiência para o sistema, né, que a estrutura performa muito melhor. Quando você traz, por exemplo, no caso aqui da construção, o conhecimento, você melhora todo o sistema à medida que você vai estruturando esses dados, né? Eu acho que assim a gente não vai ter dados estruturados se a gente não for lá e não fizer, que são iniciativas como vocês. E é muito legal, uma coisa que é muito natural para vocês é essa colaboração, né, que vocês estão trabalhando, cada um com um pedaço e juntando isso em prol de melhorar a eficiência do sistema. Isso não é natural, isso é uma coisa muito moderna, isso é uma coisa que a gente está vendo muito nas empresas, nas startups, nas empresas que estão entrando no mercado, e que eu acho que é o futuro, né? O futuro vai ser feito de pessoas especialistas que conhecem e que colaboram entre si, né? Porque, como você deu os exemplos, Cris, não é só o dado, né? Você tem aquela informação, você tem um trabalho, vamos fazer assim, físico, né? De juntar, organizar, mas você precisa conhecer do negócio, você precisa entender
você precisa entender de leis, você precisa entender de regras do governo, regras de ocupação, e só assim você consegue ter a inteligência de como combinar esses dados. E é aí que faz toda a diferença. Né? Dados sem negócio não adianta. Não serve para nada. Você vai ter ou você vai servir para muito menos, né? Você vai extrair muito menos o potencial que você pode extrair dessas informações. Então, faz muita diferença você conhecer o negócio, você entender e partir de um problema, né? Hoje a gente vê muitas empresas sofrendo porque elas acumularam muita informação e não estão conseguindo transformar esse negócio, mas é porque elas estão focadas muito no dado. E eu não estou falando de algo, é uma questão global. É muito interessante você ver que no mundo inteiro as pessoas estão tendo muita dificuldade em monetizar. Tem toda essa questão do petróleo, do dado ao novo petróleo e tal, mas na prática ninguém está conseguindo fazer, e porque não tem essa visão. Elas partem do dado, elas querem classificar o dado, controlar o dado, e não, você tem que partir de um negócio, de uma demanda, de uma necessidade, e aí sim você organiza do jeito que você precisa. Então é muito legal assim ver que os negócios que vocês estão tocando, eles partem de um problema real, partem de uma necessidade, e aí você vai atrás da informação e organiza essa informação com uma inteligência de uma forma que isso possa gerar um melhor resultado. Isso é muito jóia. Bom, eu vou pegar aqui uma bola ali com o Raposo, Cícero, vou te ajudar. Eu parei aqui, porque senão eu não vou ficar aqui. Eu acho que isso é bem interessante, né? A gente estava falando ontem, e aí, por coincidência, eu fiz um webinar ontem, e aí eu só queria falar um pouquinho do conceito de Data Engineer e Data Science no ponto de vista de negócio, né? Então, tinha uma pessoa que fez uma pergunta que eu dei risada, assim, né? Porque todo mundo fala, e aí eu estou falando de você coletar e estruturar dados. Obviamente, você pega esses dados, você coleta, coloca ali num grande data lake, então só vou voltar, né? Imagina que você tem um negócio, você tem uma dor, você tem um problema, aí você volta para dentro de casa, entende a fonte, entende a origem e organiza estrutura para resolver aquela dor. É isso que o Raposo está contando aqui para a gente, né? Que é um pouco dos nossos negócios. Eu vou lá, vejo a incorporação, o Cícero vai lá, vê o projeto, o Thales executa, tipo isso, né? Se a gente for pensar o ciclo aqui de todo mundo. Mas uma das coisas que eu percebo que as pessoas acham que é só estar um data science e está tudo resolvido. E não. Aí eu queria que você contasse um pouquinho disso, e depois eu vou contar a história de ontem, que ela é ótima. Me conta um pouquinho dessa diferença. Primeiro que eu acho que tem muito mito, né? Tem muito, assim, de uma certa forma gerou um pânico, todo mundo atrás de um cientista de dados, né? E ninguém sabe direito o que é, né? Quem que é esse cara e para que serve esse cara, né? Eu como, né, tô 20, 30 anos nesse negócio, você vê, é muito claro você vê que o custo do processamento e o custo de arquivar, de guardar o dado, despencou muito. E você consegue processar massas absurdas de dados. E como todo mundo acumulou informação, todo mundo quer tirar algum valor disso, né? E aí vem um boom da inteligência artificial, do cientista de dados, e cada um está num estágio, né? E assim, às vezes você pega um cara que ele é um programador, na verdade. Ele não é um cara que conhece o negócio. Ele sabe aplicar lá uma inteligência artificial, programar, mas não necessariamente ele tem esse conhecimento do que juntar e como organizar. E os nomes, eles acabam sendo muito genéricos. Cientista de dados cabe para todo mundo, né? Mas eu acho que tem muita diferença entre o cara que organiza a informação, tem um viés mais técnico, que é o cara de idade. Eu sempre achei muito mais criatividade, porque você tem que ter um insight de juntar uma informação com a outra, e isso sim vai gerar um terceiro valor. Isso é um processo de criatividade. Isso é um processo de você ter uma massa de informação na cabeça suficiente para você conectar duas informações e entender como isso pode gerar um valor, né? Então, quando eu penso num cientista de dados, eu vejo esse cara muito mais com viés de negócio. Um cara que conhece o negócio e conhece como trabalhar a informação. Ele não necessariamente precisaria programar. Você pode ter um engenheiro que faz a programação, organiza o dado e tudo mais. Mas o que é raro
né? As pessoas sempre perguntam para mim o que você busca, né? Quando você vai contratar uma pessoa para trabalhar contigo. Assim, a parte técnica é commodity, todo mundo tem. Você aperta um botão, o software calcula. Hoje em dia, cada vez mais, essa parte da inteligência artificial, na minha cabeça, ela é commodity. O que você precisa é um cara que saiba organizar o dado antes, ou seja, o que vem antes da inteligência, antes do modelo, e depois, saber usar isso. Para isso realmente gera valor. Então, para mim, o valor sempre está antes ou depois da inteligência. A inteligência é muito commodity, no sentido que se você precisar, você compra, você contrata uma empresa que faz isso para você, tem robôs que já estão fazendo cada vez mais isso de forma automatizada. Então não é ali que está o diferencial. O diferencial está como você alimenta, como você organiza a informação que você vai alimentar essa inteligência artificial e depois como você vai usar. Você tem que saber usar. Muitas vezes eu vi modelos maravilhosos simplesmente descartados quando na forma de uso. Então, essas figuras, para mim, elas são muito claras. Tem um cara mais técnico, o cara que constrói isso, mas o difícil é achar o cara com a criatividade, o cara que consegue entender Sim. o negócio, entender o problema e fazer a solução, o valor aparecer. Sim, perfeito. Obrigado, Raposo. Eu acho que, Thales, de jogar um pouquinho a bola para ti e ver como na Constructeam foi pensado isso, porque eu concordo bastante com o Raposo, criar uma empresa para armazenar dados e depois pensar o que vai fazer com esses dados é bem complexo, né? Porque primeiro tem que achar alguém que compre, tem que achar alguém que sustente todo esse, que nem o Raposo falou, né? Um dado parado custa caro, e custa caro porque tem uma estruturação toda para capturar esse dado e uma estruturação para armazenar esse dado, né? Então, eu queria ver contigo, Thales, na Constructeam, como vocês pensaram isso. Eu sei que foi pensado realmente como uma empresa que primeiro soluciona um problema e depois, sim, aproveita essa captura desses dados para não só vender, mas sim entregar valor para o cliente, né? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho a experiência de vocês. Perfeito. Então, acho que foi bem comentado pela Cris e pelo Raposo, inclusive, sobre que os dados eles estão ali para nos ajudar a solucionar um problema, né? Então, o ponto de impacto inicial para a Constructeam com relação aos dados é assim, nossa, a gente precisa criar um produto, né, que ajude as pessoas a solucionar um problema. Então, começa por aí, né? E aí, conversando com construtoras, empresas parceiras, né, eu sou da área, conheço muita gente da área, a gente chegou à conclusão que tinha problema de transparência na obra, né, ou seja, as pessoas elas não tem muitos stakeholders envolvidos e pouca gente, né, no dia a dia ali da obra gerando solução e conseguindo agregar valor. E outro ponto é a dificuldade de comunicação, que é uma coisa que a própria ConstruFlow atinge no setor de projetos, e a gente está trazendo isso para o setor durante o período da construção. Então a gente começou a desenvolver um produto e captar dados em cima do problema, né, e não simplesmente captar dados por captar dados. Então, ok, temos um problema de transparência, né, a gente utiliza a câmera 360 para gerar mais transparência na obra. Tem mais dados que a gente pode captar juntamente a esse problema que estamos resolvendo? Sim, a gente pode ter uma análise de imagem, trazendo um alinhamento automático, fazendo uma percepção de antes e depois para as pessoas. A gente pode perceber através, tem estudos, né, que a gente está percebendo através das cores de determinada obra, qual a tipologia construtiva, qual o setor, qual a época que a obra está. Então, poder fornecer dados de evolução através disso. E aí, depois, quando a gente parte para a parte de comunicação, também, o problema é comunicar e poder reservar essas informações num único lugar, né, ter isso acessível. Esse é o problema base. Mas aí, quando começa a comunicação pode ser estruturada e melhor armazenada e exposta, aí sim você começa a brincar com os dados e gerar mais informações para os seus clientes, informações relevantes, né? Então, acho que está tudo em analisar o problema, né, pensar numa solução que faça sentido, e aí sim, baseado nessa solução, estruturar bem esses dados para fornecer realmente informações que sejam relevantes para vincular ao problema, né? A gente sempre está olhando um problema, conversando com o cliente e alterando sempre a nossa forma de expor os dados também, né? Como a gente expõe os dados hoje, não é necessariamente como a gente vai expor os dados daqui a 4, 5, 6, 7, 8 meses, né? Acho que isso sempre está em constante mudança, né? É importante um know-how muito grande
na parte de engenharia e de conexão com os clientes para entender se você está resolvendo um problema, se isso está apoiando, quais os pontos de melhoria, sim, com certeza, mas também é importante esse know-how interno da empresa de conhecer os dados, saber onde é que pode gerar, o que pode dar de insights e surpreender o cliente através desses dados. Sim. Perfeito. Posso colaborar com dois pontos? É bem pouquinho, tá? Eu acho que sim, o que o Thales falou, a gente também corre o risco de cometer um grande risco de ser intrometido, ou seja, na verdade, pegar o dado e querer empurrar o dado para o cliente, o dado que ele não quer ver, simplesmente porque a gente armazenou e precisa utilizar ele, né? Então tem que cuidar isso também, né, Thales? Armazenar sim e saber usar ele na hora certa e com a pessoa certa, né? Acho que isso é bastante importante também. Cris, desculpa. Não, eu só ia fazer dois comentários aqui, que o Thales falou um negócio bem bacana, de série histórica, né? Quanto mais ali você consegue analisar e você tem uma visão boa de um passado, você consegue fazer uma projeção bem bacana para o futuro, né? Então tem esse ponto de você saber armazenar o que faz sentido, para daí você conseguir analisar e fazer projeção. Isso é um ponto que, parabéns, Thales, é bem importante, que eu achei bacana comentar. E o segundo ponto é, a partir do momento que você consiga consolidar e ter uma abrangência que seja representativa no mercado, o seu dado vai ter uma valoração, vamos dizer assim, muito maior, né? Porque você tem uma abrangência, você conseguiu analisar perfis diferentes, formatos diferentes, e toda essa análise, ela vai te garantir aí com uma consistência muito grande. É só esses dois pontos aí para crescer. Eu acho que dentro do mundo da construção, até o Ivan Vasconcelos aqui tocou num comentário dele em relação ao BIM e o Revit, pensando em BIM, né, a estruturação, ou seja, a gente tinha já as informações que estão dentro do modelo BIM antes, ou seja, eu tinha a arquitetura em CAD ou numa planta, eu tinha a informação num memorial descritivo de qual era o material que ia ser alocado naquela parte da obra, só que era um dado desestruturado, ou seja, estava perdido em diversas planilhas ou diversos materiais, e hoje, com o BIM dentro da construção civil, a gente tem uma estruturação de dados praticamente num único local. Isso faz muita diferença para nós, e por isso que o BIM, na verdade, o I de Information, é o grande detalhe, né? A modelagem em si, sim, facilita para entendimento, tudo bem, mas o que faz a grande diferença do BIM é a informação, e a informação estruturada, ou seja, então se eu tiver um modelo ruim, com pouca informação, com informação desestruturada dentro de um modelo, ele não serve para muita coisa. Então é sempre pensar como uma modelagem muito bem detalhada e com as informações precisas no local certo. Raposo, alguma ajuda para nós em relação a essa estruturação? A gente fala muito mais no viés da construção civil, mas eu acho que eu poderia falar uma experiência interessante fora da construção, que a gente poderia fazer uma ligação com o nosso mercado. Olha, assim, acho que uma das coisas que vale repetir invista na proporção que você vai fazer uso da informação, né? Hoje em dia, você tem toda uma abordagem que é adaptativa, que ela é progressiva, né? Se você vai usar um dado que você ainda não sabe se ele tem valor, não estrutura muito. Pega a informação, faz um estudo, vê se esse dado realmente faz sentido para você. À medida que você faz que faz sentido, você vai colocando ele em ambientes tecnológicos mais estruturados, que são mais caros, e com governança mais avançada também, né? Então, você tem que ir evoluindo o investimento no dado proporcional ao quanto você pode utilizar essa informação. E fugir de projetos que tem o fim no dado, né? Você tem que ter projetos que o fim é uma solução, é algo que realmente o seu cliente vai olhar e vai querer pagar para você ou contratar um serviço seu. Então, essa visão de negócios na estruturação do dado é o que tem de mais moderno, né? Você teve uma evolução onde o dado começa em tecnologia, depois você começa a ter um dado mais organizado para
estudos, analytics, data science, e hoje o que se fala de mais moderno é o dado como negócio mesmo, né? Quem gerencia o dado, quem olha, tem que ter um olhar de negócios para o dado. Óbvio que tem toda a parte de tecnologia, estruturação, modelagem, analítica, tudo isso é importante, mas você ter esse olhar, e esse olhar adaptado, né, a quanto você pode extrair daquela informação, faz muita diferença, né? Então, acho que isso se eu posso dizer o que tem de ter visto de mais moderno, são os CTOs que estão hoje olhando para negócio. Eles passam a ser uma unidade de negócio dentro das companhias, né? Cris, quer falar um pouquinho sobre esse enriquecimento dessa base? Tá no mudo, Cris. A gente está falando de enriquecimento de base, eu vou dar um exemplo, né? Se a gente se juntasse aqui, olha lá que bacana que ia ser, que eu comentei, né? Aí eu vou pegar ali o Raposo de exemplo e depois eu vou juntar a ConstruFlow com a ConstruKing. Vamos tentar fazer aqui uma mistura de enriquecimento de base. Na DataLand, a gente precisa definir o perfil de uma determinada região. A gente consegue fazer esse enriquecimento de base através de uma ajuda ali do pessoal da B3, onde eles conseguem me passar o perfil dentro daquele determinado quarteirão, que você faz o georreferenciamento, você consegue pegar e colocar qual é o perfil de veículos, ou qual o perfil de investimentos, ou se eles compram, por exemplo, um determinado imóvel, se já tem ou não. Esse enriquecimento de uma base que não é minha, mas eu trouxe para o meu modelo, ele faz com que o meu calibre de algoritmo seja extremamente preciso. E aí, olha de novo eu olhando o data science voltado ao negócio. Por quê? Porque os dados do IBGE, com maior carinho e PED, são muito desatualizados, eles são de 2010. Por mais que você trabalhe com data science para atualizar, se você tem uma fonte quente que te ajuda de uma determinada análise de perfil, enriquece muito aquele teu modelo que você está fazendo. Então, eu usei um exemplo da B3, ajudando uma DataLand para identificar um perfil. Por quê? Porque aí ele fica muito mais preciso. Agora, pegando ConstruFlow e ConstruKting, vamos juntar vocês dois. Imagina, no teu modelo, você conseguir trazer todos os problemas que tiveram ali no projeto. O Cícero, ali com a equipe, levanta, identificou todas as inconsistências e tentou ajustar o máximo possível para ele ter menos retrabalho na obra. Aí sempre acontece alguma coisa. Aí vem a ConstruKting monitorando a obra, retroalimentando o modelo do Cícero, no que diz respeito ao que sobrou das inconsistências, tinha o caminho A e o caminho B. E a equipe de projeto foi para o caminho A, só que o caminho A continuou dando problema. Imagina você voltar e falar, olha, aquele caminho B, ele é muito melhor do caminho A, porque aí você pega o que realmente aconteceu com todos os caminhos que você fez. E aí volto a falar do enriquecimento de base e o quanto que essa base enriquecida te ajudou ali, ou ajudou uma determinada construtora. Por isso que ou incorporadora, e assim vai. Por isso que eu acredito de verdade num ecossistema que esteja interligado entre todos os agentes do processo, e lá vem o Raposo falando que a gente é moderno nesse sentido, porque tem... Né, cada um vai trabalhar num pedacinho, e se a gente conseguir juntar o todo, melhor vai ser a informação ali no mercado. Isso é uma coisa que eu acho que também é uma tendência, né? Quando a gente começa a estruturar um dado para um determinado uso, para uma determinada visão de negócio, no caminho, a gente vai descobrindo várias outras formas de combinar e de utilizar essa informação, né? E eu acredito muito, né, num sistema aberto de dados, numa estrutura que você combina os dados e de uma forma colaborativa, né, assim, para aproveitar um pouco aqui, como se fosse uma bolsa de dados, onde as pessoas podem colocar essa informação, podem usar essa informação e combinar de uma forma criativa e realmente gerar um valor daquela informação. E assim, é muito interessante porque o mesmo dado, a mesma informação, ela pode gerar valores completamente diferentes dependendo da forma como você está usando. E muitas vezes valores inesperados, né? E aí que vai mais uma vez o meu ponto. O tal do cientista de dados, ele precisa ter uma criatividade que vai muito além da parte técnica da informação. Ele precisa conhecer negócio e fazer conexões. Como é que você ia imaginar que você ia conectar um dado de investimento com uma plataforma
uma plataforma georreferenciada de imobiliário, do mercado imobiliário. E que tem tudo a ver. Depois que você pensa, depois que fica óbvio, né? Fica natural. Mas assim, como é que você a priori faz essa conexão de duas empresas que são completamente diferentes, setores diferentes, e você gera um valor pela mera combinação das informações dessas duas empresas? Então, eu acredito, Cris, assim, totalmente que o futuro é um ecossistema aberto e colaborativo entre as empresas, e a gente tem muito para evoluir ainda nisso. Legal, legal. Concordo. Até o Sam Oliveira falou em Smart Cities. Sim, né, a gente tem que pensar que essa informação que está vindo de um modelo BIM ou de um projetista, né, de uma construtora, de um empreendimento que vai ser construído, ele tem que ser passado adiante, né? Então ele tem que ser compartilhado. Quem sabe a prefeitura recebe esse modelo e ele consiga também compartilhar com outras informações, não só ligadas à construção civil, mas ligadas a consumos, ligadas a uma série de coisas. Eu queria ver com Thales, tu que esteve no Vale do Silício um tempo olhando as novidades e pesquisando, se dentro desse assunto Smart Cities e dados, o que tu poderia colaborar com a gente? Perfeito, eu acho que esse tema até de Smart Cities, ele é muito positivo nessa relação com os dados, né? Porque se tu analisa Smart Cities pensando só em dados, tu pode cometer diversos equívocos, né? Então, se a gente está pensando Smart Cities como cidades inteligentes na forma de captação de dados, de um olhar para que funcione uma cidade melhor, se a gente começar a captar dados adoidados, seja do modelo BIM, dos edifícios existentes, tem muitas percepções que acabam ficando longe dos dados. E aí sim entra uma parte muito importante que é realmente a análise de dados, as pessoas por trás disso, né? E até uma visão que é muito discutida quando se fala em Smart City lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, em algumas palestras que eu vi, qual é o conceito de Smart Cities, né? Bom, em primeira visão tu pensa uma cidade hiperconectada, né, onde os carros conversam com as sinaleiras, onde tu tem dados dos edifícios, dados energéticos, uma cidade que, enfim, se sustenta sozinha de uma maneira eficiente. E aí se começa a perceber diversos gaps aí, né? Se a gente quer analisar uma Smart City, a gente tem que primeiro olhar para quem vive naquele ponto, né? Ou seja, para o problema. Se tu anda em São Paulo hoje, tu tá andando numa calçadinha e cheia de muros em volta, né? Como é que tu vai conectar pessoas a uma cidade, né? O real problema para uma Smart City é como que as pessoas vão viver melhor naquele espaço, como que aquilo vai gerar uma riqueza. E aí, analisando Smart Cities, numa visão mais ampla, não são só simplesmente cidades mais conectadas, mas cidades que interagem de uma melhor forma com o ser humano que ali vive. Se a gente for por esse lado, a gente pode dizer que uma melhor interação numa Smart City seriam edifícios abertos, onde as pessoas podem livremente circular pelos pilotis e ter uma interação melhor entre a cidade. Se a gente analisar só no aspecto de dados, a gente vai dizer, olha, a gente precisa construir ruas maiores porque aqui está passando mais fluxo, e no futuro, vamos pensar 30 anos para frente, aqui vai ter que ter um viaduto. Já vamos nos antecipar e vamos pensar nisso aqui, vamos fazer um recuo de 10 metros ao invés de 4, porque no futuro vai ter mais gente passando por aqui. E aí a gente esquece de pensar que, por exemplo, nas maiores cidades dos Estados Unidos, daqui a 10 anos, provavelmente, vão só existir carros autônomos nos grandes centros. E outro ponto, se a gente analisar que se vai existir só carros autônomos nos grandes centros, o que a gente vai fazer com 30% da área construída nos edifícios que é destinada aos estacionamentos? Então, 5, 6, 7, 8 subsolos, né, que elevam o custo da edificação que eleva uma edificação. O que a gente vai fazer com esses espaços no futuro, se com carros autônomos eles podem estacionar a 30, 40, 50 quilômetros do grande centro de uma maneira muito mais econômica e eficiente? Então, acho que esse conceito de Smart Cities nos leva a pensar que realmente a gente precisa dos dados, mas a gente precisa sim pensar em que problema que a gente quer solucionar antes de simplesmente analisar esses dados puramente e coletar, né? Acho que é um bom case para isso.
Olha, Thales, eu vou engatar ali. A DataLand. Vamos falar de DataLand. Estou brincando, tá, Thales? Mas eu gosto muito da história dos Smart Cities. Eu acredito realmente que a gente tem que pensar melhor nas ocupações das cidades. Muitas prefeituras, elas não disponibilizam dados, por isso que eu falo que a forma de você ocupar os espaços nas cidades não estão conectadas com dados, né? Eu sim, porque o que o vizinho fez, eu vou fazer, e você não olha a vocação do todo, e não olha a infraestrutura do todo, né? E aí, quem chega, como chega, se tem, que tipo de modal tem, a parte de segurança, você comentou, por exemplo, a gente faz uma análise de todas as ocorrências que acontecem nas delegacias, a gente gera uma escoragem, e de acordo com a escoragem, a gente consegue, e volumetria, obviamente, fazer um paralelo entre todos os bairros, né, de São Paulo, que a gente chama de distrito, mas entre todos os bairros, e fazer um ranking de segurança. Você pega esse ranking de segurança com socioeconômico que eu comentei ali com o Raposo, do enriquecimento da base, pega a parte de mobilidade, você pega se vai ter chuva, se vai ter chuva, aí todos esses dados combinados vão fazer com que a tua cidade ela tenha mais capilaridade, tenha mais fruição, e por aí vai. Eu amo muito tudo isso. Mas eu quero fazer uma pergunta para o Raposo, porque o Raposo ele tem muita experiência nisso, e eu acho que ele pode ajudar muita gente. Raposo, eu vou fazer um comentário de uma coisa que aconteceu, que eu comentei há pouco, ontem, e eu acho que você podia muito ajudar a gente. Teve um tempo atrás, uma pessoa de Data Science, junto com economistas e engenheiros, olha lá a beleza, né? Economista, engenheiro e Data Science. A gente fez um indicador econômico para entender as atividades do setor da construção civil. Na hora que a gente foi fazer esse indicador, deu que 80% das obras estavam atrasadas, socorro, né? Aí, na hora que a gente foi ver o profissional de Data Science, ele estava muito na ciência dos dados, ele não mergulhou no negócio, que eu acho que é uma exploração boa que a gente tem que estar aqui hoje, né? Aí, na hora que a gente fez e explicou, é que toda a data passada pelo engenheiro de obra não necessariamente é uma data real. Por quê? Porque, geralmente, as obras atrasam. E é óbvio que na modelagem dele ele não previa isso, então para ele estava tudo bizarramente atrasado, porque a informação não batia com a informação ali do engenheiro. Eu só estou trazendo esse exemplo, Raposo, porque eu acho que você, em todo esse conhecimento, você foi de PO, já trabalhou em LGPD, em LA e por aí vai. Eu queria, se você pudesse dar aí 5 dicas de um data science no sentido de, tipo, entenda o negócio, dá uma ajuda para a gente nisso, eu acho que vai ser riquíssimo. Assim, acho que isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente ia fazer um projeto e as pessoas, a primeira coisa que as pessoas vinham era com aquela ansiedade, né, mostrar já o modelo pronto. Daí eu falo assim, você foi visitar a operação, ou seja, meter o pé no chão de fábrica lá, qualquer que seja onde for que você está, né, na operação mesmo, para entender. Não, assim, mas o que você quer resolver de problema? Então, você fazia 3, 4 perguntas, você via que eles estavam ali com modelo de última geração em termos de técnica de inteligência artificial, mas o problema não estava estruturado, eles não tinham. Então são duas coisas, Cris. Uma coisa é conhecer o negócio e outra coisa é fazer a pergunta certa. Que problema você quer resolver? Né? Muitas vezes eu vi modelos onde a informação não estava disponível naquele momento que você queria responder aquela pergunta. Então não adiantava você usar uma informação que na hora de você implantar, né, você usar, a informação não está disponível. Então eu acho que assim, pôr o pé lá na operação, entender o negócio, é uma primeira coisa que tem que fazer. Discutir o problema, né, conversar com os envolvidos, para quem vai usar o modelo, e ver se realmente o problema está estruturado para resolver, né, para melhorar aquilo que a gente está se propondo. Uma coisa que eu gosto muito é de colaborar, ir e vir do problema, tá? Muitas vezes existe o grupo de data science, ele está isolado do grupo operacional e o grupo de negócio, né? Eu gosto de falar que você tem que usar a estratégia do bolo de caixinha, sabe?
Então tem que deixar o ovo, o leite, para o cara ali de negócio colocar no modelo, entendeu? Para ele estar comprado que aquela solução realmente funciona. Porque no final, você vai fazer um modelo e o cara não vai usar, ou ele vai usar do jeito que ele não se engajou no projeto, então ele não vai saber, você não vai extrair o melhor daquela solução, daquela inteligência que você criou, né? Não, e quando você, principalmente em empresas grandes, isso assim, é muito importante. Quem vai pilotar tem que saber o que tá pilotando e tem que confiar naquilo que está pilotando. Senão, muito rapidamente ele vai sabotar a inteligência artificial e vai fazer um puxadinho aqui, né? Vai dar um jeitinho de colocar o toque dele. Então deixa ele colocar o toque dele no modelo, na inteligência, né? E ele comprar aquilo como algo que foi ele que ajudou realmente a construir, né? Acho que essas são assim, dicas importantes. Não sei se eu teria mais, não sei se eu chegar assim, mas... Eu vou fazer um comentário aí do seu ponto, né? Vou fazer 2 comentários. Antes da gente começar o Data Land, a gente fez mais de 40 entrevistas com profundidade. Não dá para não perguntar. Não acha que você acha. Tem que perguntar, tem que ouvir, tem que analisar. Eu brinco que tem que ser sandalinho, né? Pé no chão, vai lá, discute. Isso é de extrema importância no início de projeto. Não vem com a ideia mais mirabolante, né? Eu tenho horas que eu brinco. Faz numa planilha de Excel que os caras não me ouçam, não briguem comigo. Elabora. Você sabe que esse negócio de ágil, né? De você fazer MVP, esse negócio é maravilhoso, porque assim, Óbvio. as pessoas estão dispostas a receber um primeiro produto menos acabado, ou com alguns problemas, ou só com um pedaço da questão resolvida, mas entender e ir adaptando nesse processo de vai e volta, vai e volta. Isso gera uma solidez, uma eficiência no processo absurda. Então, eu acredito muito nessas metodologias onde você quebra o problema em pedacinhos, vai fazendo um de cada vez e você vai interagindo com todos os participantes do processo para ir ajustando a rota para chegar no melhor resultado. Porque não adianta você achar que um cara num computador trabalhando dados, só o tal do cientista de dados vai resolver o problema sozinho. Não resolve não. E até um comentário, né? Eu acho que de pedacinho em pedacinho você vai construindo uma força exponencial dos dados, né? Pois é. À medida que você vai estruturando, você vai subindo isso, né? E tem coisas, por exemplo, eu tenho um amigo que ele estava fazendo um tratamento de imagens para detecção de câncer de mama. Quando ele fez os primeiros modelos, ele descobriu que as imagens estavam sendo retiradas de forma errada. Ou seja, não adiantava ele criar inteligência artificial em cima de um banco de dados que não tinha qualidade suficiente para se extrair. Não sei se você tem esse caso aí nas suas câmeras, mas você se depara com situações que você não necessariamente o dado está bom, o dado resolve, né? Então, assim, você tem que realmente ir ver, olhar, tem aqui um carinho, né, que tem que ter pelo que você está fazendo, que não é trivial, assim, você tem que... Claro. E faça algo simples e retroalimente algo simples. Eu acho que o retroalimentar é uma das principais pontos. E comece da V0, seja humilde. Depois você vai para a V1, faz uma V0, testa, retroalimenta. E aí eu brinco, né? Você não corre 10 quilômetros. Você vai correndo um pouco até chegar aos 10 quilômetros. É a mesma coisa, um passo de cada vez. Eu acho que o analítico, né, o ser analítico, eu acho que é uma coisa interessante. Eu não acredito que a humanidade tenha evoluído sem ser na mão de um cara analítico. Alguém olhou, viu uma situação, não se conformou e propôs uma solução. Então, toda a evolução da humanidade vem de um ser analítico, né? Menos rebuscado no começo, mas era um ser analítico que estava ali. E tem um outro lado dessa moda que é muito engraçado, porque toda vez que eu fiz um modelo, por mais que eu já tivesse feito vários, eu sempre aprendi uma coisa diferente em cada projeto. Então você tem que tem que ser muito humilde, tem que estar muito aberto para você conseguir perceber e escutar o que os dados estão querendo contar para você. Você sempre aprende alguma coisa. É impressionante.
Muito legal isso que tu falou agora, até sobre a evolução da humanidade através dos dados, né? Eu vejo isso na construção civil, enfim, dados aí provam, né, estudo da McKinsey de 2015, que nós somos super atrasados em digitalização, né? A gente perde só para a indústria da caça e pesca. Então, um setor pouco industrializado, pouco digitalizado, desculpa, né, consegue captar pouquíssimos dados, né? E aí, se tu analisa de 100 anos para trás, como que se construía 150 anos para trás, tu vê que nós, na construção civil, não evoluímos muito, né, nas metodologias construtivas, como que a gente exerce isso, né? Então, tem uma tendência de que a gente tenha realmente uma disrupção no setor da construção civil, justamente por estar começando a captar dados das construções, né? Então, faz muito sentido, realmente. Fazer um ponto, né? Também tem uma pesquisa que dizem que a gente pouco planeja, né? A gente fica menos tempo no planejamento e mais na execução. E essa parte do planejamento, e aí com essa troca, você ter plataformas onde você consegue analisar todos os problemas, e aí eu vou fazer para a ConstruFlow, né, que é essa plataforma que faz com que esse ambiente aconteça, que você tenha algo simples, que as pessoas queiram entrar, que consigam se comunicar, é algo que vai se diferenciar. Então, eu acredito de verdade em você conseguir trazer um dado e, a partir da análise desse dado, você trazer uma série de benefícios para uma determinada dor, e aí uma dor bem latente do mercado, que é a nossa falta de digitalização, aí tu comentou há pouco. Sim, com certeza. Pessoal, infelizmente a gente tem que ir indo já para as perguntas finais, já é 6h55. Eu vou deixar 2 assuntos no ar, daí quem quiser se despedir, falar e comentar alguma coisa. Eu acho que ficam 2 assuntos ainda em aberto, que são bem interessantes. Um é sobre os benefícios de ser uma empresa data-driven, eu acho que é bem importante, né, a gente falar isso. E outra é em relação à segurança. Então, segurança de dados, essa proteção que a gente tem que dar para os nossos clientes, né? Então, falar um pouquinho, Cris, se puder falar um pouquinho sobre LGPD e a diferença da lei, sobre as 2 leis, bem rapidinho. Então, quem quiser já começar a finalizar e falar alguma coisa. Eu posso explicar de LGPD e lei, aí vamos depois todos no benefício, e o Raposo me ajuda, porque ele já foi DPO na vida, ele manja bem. A Lei de Acesso de Dados é uma lei pública, onde o governo, as prefeituras, eles têm que disponibilizar dados abertos para nós, cidadãos, né? A gente precisa ter acesso a esse tipo de dados, ponto, isso é lei. Dentro da lei, existem alguns pontos que a LGPD influencia. Por exemplo, eu não posso simplesmente disponibilizar o meu IPTU, o meu nome completo, aí Cristina Della Pena, com o meu número de CPF. Isso eu não posso fazer. Então, é um dado aberto de um IPTU, onde incide a LGPD, a qual eu não posso trazer dados abertos de cidadãos. Isso é um ponto, né? Então, a LGPD, a partir do momento que você trabalha com uma PJ, ela incide menos. Quando você trabalha com uma pessoa física, aí, obviamente, você tem uma série de formas de você anonimizar os dados. E aí, eu vou passar a bola para o Raposo, que o Raposo vai me ajudar bem nessa questão. Bom, eu acho assim, primeiro, a LGPD, ela é uma lei que ajuda muito, ela é muito boa, porque ela organiza o que você pode e o que você não pode fazer. Antes, você não tinha isso, então era muito arriscado você mexer com informações pessoais sem ter uma regra, sem ter a regra do jogo bem estabelecida. Então, quem trabalha sério gosta da LGPD porque ela deixa a questão jurídica muito bem organizada. Acho que tem algumas coisas que são muito importantes. Quem sabe a mais importante na LGPD é a transparência. Você deixar claro para as pessoas o que você vai fazer com a informação, né? Isso eu acho que é o mais que pega mais quando tem um vazamento, quando tem algum problema, alguma questão jurídica. Se a empresa não foi transparente, não declarou realmente o que ela ia fazer, aí a situação é muito mais complicada para a empresa. Então, ter transparência no uso da informação e ter responsabilidade, quer dizer, dependendo de alguns usos da informação pessoal, estão prescritos que você precisa fazer sem autorização, sem o titular do dado precisar da autorização. Outras coisas você precisa que o titular
conceda a informação. Então, é um pouco do que a Cris falou, a gente busca anonimizar, trabalhar com dados onde você não identifica, não exponha, né, não identifica as pessoas, para que a gente possa tomar as decisões e melhorar os processos. A grande maioria das vezes, assim, quase todas as vezes que precisa de uma informação, você usa para melhorar um processo, trazer eficiência, para melhorar estruturalmente você, esses dados que estão disponíveis, eles vêm para você trazer mais eficiência para o mercado, né? Então, a gente também tem que equilibrar isso, eu acho. Você fazer um bom uso da informação é importante. A gente precisa ter esse dado muito bem organizado nas nossas companhias, ter isso muito claro, o que você vai estar fazendo com aquela informação, né? Cuidar desse dado, proteger e você melhorar o seu processo. Então, a sua segunda pergunta é assim, hoje é impossível você pensar numa empresa que não seja data-driven, né? Uma empresa que está no mercado, que não usa informação de alguma forma para tomar melhores decisões. Eu acho assim, é impossível não ser data-driven hoje, na minha opinião. Pô, legal. Eu concordo da mesma opinião do Raposo. É impossível, né? Não ser um cara que vive os dados, até. E se tu pensar no âmbito de gestão, né? Hoje as pessoas tomam as decisões muito mais baseadas em dados. E se tu pensar que está cada vez mais comum você ter uma gestão de empresas e de negócios mais libertária, né, onde você não tem mais um controle centralizador e sim um controle em rede, essa conexão e essa análise de dados de como está o fluxo, como está o caminhamento da empresa, né, como a empresa está agindo perante o mercado, como esses dados te retornam de forma veloz, você consegue tomar decisões mais rápidas e você consegue analisar de uma maneira mais global o teu negócio, né? Então, olhar para os dados de uma forma estruturada, ele vai muito além, né? Te dá liberdade para ser mais produtivo, para poder gerenciar os negócios com um olhar mais crítico e mais amplo também nesse sentido. Essa é a minha opinião. Eu acho que tem que ser, sim, data-driven, tem que estar olhando para os dados, tem que estar analisando tudo isso, e eu acho que ainda a gente vai aprender muito com os dados, né? A gente está num início de caminhada e tenho certeza que para o futuro isso aí vai ser pré-requisito para qualquer negócio, qualquer empresa ter uma análise baseada em dados. Isso vai acontecer. Eu acho que nessa questão aí, só para responder e passar a bola para você, Cícero, que é a última questão, eu acho que quem não se baseia em dados para tomar decisão é uma pessoa cega. Não tem opção. Você fica míope, você vai enxergar só o seu mercado, só o seu negócio, ao invés de chegar ao mercado, né? Então, para mim, é meio básico isso. Você tem que analisar os seus dados, tem que analisar onde você está inserido, aí sim você vai tomar as melhores decisões consistentes e decisões precisas. O feeling não dá mais, né? O feeling do dono, eu vou lá porque acho que não dá mais. Não, até ele é bom para criar hipóteses. Depois você vai nos dados e vê se ele está ok ou não, né? Sim. Tem que ser baseado em algo. Vocês querem beijos, abraços, Feliz Natal? Querem a última rodada aí de Raposo? Você manda. Eu queria agradecer, assim, muito legal estar aqui conversando com vocês, desejar aí um fim de ano com muita saúde e alegria para todo mundo. A gente merece, esse ano foi um ano difícil para todo mundo, né? E que a gente possa fazer muitas outras lives, que foi muito legal. Obrigado, Raposo. Thales, vamos deixar a Cris por último de novo. Perfeito, um Feliz Natal, né, e um próspero ano novo para todo mundo. Esse ano foi um ano difícil, foi um ano muito diferente, né, de todos, mas acho que fim de ano é sempre um final de ano cheio de esperança, né, então... Está trancando, tá? Sim, vai ser um ano muito melhor, que a gente passe por essa crise aí de saúde que estamos passando, e que conseguimos nos recuperar e sair muito mais fortes disso, né? Então, seguimos para o ano que vem, firme e forte, com boas esperanças, né, para o próximo ano. Certo, obrigado, Thales. Cris.
Ah, olha, vocês falaram tão lindo que não tem muito o que falar, mas eu acho que foi um ano de grande aprendizado para todos, né? A gente teve que conviver com muita coisa diferente, a gente teve que fazer grandes adaptações, acho boas festas, boa virada, desculpa, e eu tenho certeza que o ano 2021 vai ser um ano bem especial para todos, de certeza. Obrigada pelo convite, Cícero, gostei bastante de estar com vocês no webinar. A gente agradece. Então tá, obrigado mesmo, pessoal. Obrigado, Raposo. Obrigado, Thales. Obrigadão, Cris. Ano que vem vai ter muito mais. Eu acho que bom, tem poucos lados bons, né, de toda essa crise, é que o ano vai começar dia 4, pela primeira vez a gente vai ter o ano em janeiro, não vai começar depois do Carnaval. Isso é muito bom para todos os negócios, todo mundo, para a prosperidade, principalmente do Brasil. Então, obrigado, pessoal. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo. Ano que vem a gente está de volta, acho que em janeiro a gente já tem nosso próximo webinar. Acessem lá construflow.com.br, temos novidades, constructeam.com.br também, dataland.com.br, e vamos lá, feliz ano novo para todo mundo e até ano que vem. Obrigadão, pessoal, boa noite. Tchau, tchau.